Era uma vez, num tempo em que o que tínhamos em comum era as estrelas. Quando olhávamos para o céu e avistássemos um astro, uma constelação, chamávamos de Sidus. Era como se aquele ponto de luz pudesse reger a nossa trajetória. Vê-lo era um sinal de esperança. Uma estrela, uma constelação, um planeta. Naquela época, tudo no céu parecia apenas ponto de luz, mas já nos ajudava a orientar o caminho e marcar as estações. E quando avistávamos muitos Sidus, chamamos isso de sideira ou sideral. Você já deve ter escutado já o espaço sideral. E com muitos astros no céu, Simba. contávamos com mais e melhores referências. Aqueles astros não eram apenas enfeites, era como se fossem bússolas, direcionando a trajetória para chegar a algum lugar. Servia para guiar viajantes, também servia como calendário para o cultivo e diversas outras coisas, como sacrifícios e essas coisas. Ele era tão assertivo, regular e cíclico que o pessoal começou a acreditar que tinham divindades que habitavam aquele local. E como o céu poderia ser visto por todos, tornou-se referência comum. Interpretá-lo corretamente poderia significar a volta para casa em segurança ou alcançar a abundância na colheita. E quando a interpretação desses astros dava certo, quando a leitura das estrelas dava certo, se dizia que os astros estavam ao nosso favor, guiando as nossas decisões. Estávamos com sidera, ou seja, com as estrelas. Aí vem a palavra considerare, que pode ser traduzido como as minhas ações e as estrelas estão alinhadas, estão juntas. E quando o céu estava nublado, desfavorável, o pessoal não conseguia ver as estrelas, estava privado das referências. Eles não tinham a visão, pois as nuvens escondiam essas estrelas, os astros. Então falava que estamos desiderare, ou afastado das estrelas, o sentimento da falta de um guia. E essa ausência indicava incerteza da rota ou mau presságio para o tempo de colheita, o tempo de cultivo. E esse sentimento foi tão internalizado como um vazio específico, uma desorientação por falta de direção, que ganhou o nome de desidério, que trazia em si o sentimento de ansiar pelo que não se tinha. E com os séculos, as palavras foram se transformando até chegar na palavra que conhecemos hoje, desejo. O termo mudou, mas o afeto de fundo permaneceu, a essência daquele sentimento permaneceu. Atualmente, o desejo humano foi entendido como um fenômeno psicológico e neurobiológico. Ele é sustentado pela antecipação e pelo circuito de recompensa em nosso cérebro. Ele não nasceu de uma perda do céu, e sim da tensão entre falta e possibilidade. É como se fosse um mecanismo adaptativo que temos que impulsiona a ação, o aprendizado e a sobrevivência. Assim, o desidério ou o desejo deixou de ser apenas uma memória de um céu encoberto e sem as referências, que eram as estrelas. Agora entendemos que é a busca por algo no qual precisamos alcançar. Freud descreveu como um impulso, Viktor Frankl como um sentido e Maslow como a necessidade básica. Mas antes de tudo isso, o desejo já havia sido um simples olhar para os céus, uma antiga busca por algo que está acima de nós, para saber para onde ir e o que fazer. E tudo isso está ligado diretamente à ação, a agir. E o desejo, portanto, ele veio da dificuldade de suportar o intervalo entre o real e o possível. Gosto de pensar no desejo seguindo a ideia de Lacan, que o desejo está sempre em relação a algo, mas não está associado a um objeto. Porque quando você conquista esse objeto, o desejo se desloca para outro objeto que resignifica esse trajeto, que Lacan chama de falta. Então comece a encarar o desejo como o abismo entre você e o objeto desejado. Este é o desejo que nos faz agir, nos motiva, visando não conquistar o objeto, mas em si todo o trajeto para realizar essa conquista.
Esse trajeto é o que mostrará o seu verdadeiro eu. Mas aqui vai um segredinho. O desejo nunca se cumpre. O verdadeiro desejo não é algo que se tem, mas é algo que se é. Em outras palavras, é a forma de como você se posiciona diante da falta. E é isso aí, meu povo. Eu espero ter contribuído aí com alguns pensamentos reflexivos. E até a próxima.